Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Posicast. E hoje com a minha convidada Ingrid Bittencourt. Ingrid, quando falamos da experiência do paciente, do que exatamente a gente está falando? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Fê. Estou muito feliz de estar aqui contigo no podcast para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Então, para a gente começar, acho que nada melhor explicar sobre isso realmente, né? Exatamente isso que eu estava esperando. Conceito do que é a experiência do paciente. Experiência do paciente é aquela jornada que a gente vivencia como paciente. E para começo de história, a gente precisa pensar algo. Não é para aquele paciente que eu nem conheço. Experiência do paciente é para mim, para nós, para ti, para os teus filhos, para os teus, né, para as pessoas que a gente ama. Experiência do paciente existe para isso, para os seres humanos, porque afinal de contas, todos nós somos pacientes. E nesse momento a gente precisa considerar, então, dentro disso, a jornada que nós, como pacientes, vivenciamos dentro do sistema de saúde. E essa jornada, ela começa muito antes do momento de contato inicial, né? Daquele olho no olho que a gente sempre sabe que é muito importante. Ela começa quando a gente está buscando por alguma solução, algum serviço, quando a gente tem alguma dor, né? Quando a gente está procurando um otorrino, uma gineco, enfim, quando a gente tem algum problema, alguma questão na nossa saúde, a gente está buscando. E a partir disso é o primeiro contato que a gente vai achar, geralmente é na internet, ou por aquele amigo, aquela pessoa que a gente conhece, que vai nos indicar algum nome ou não, e ali já está começando a experiência. Depois disso, ela vai para quando eu vou agendar uma consulta, ela vai passando isso ao longo dos pontos de contato de toda a jornada que o paciente tem com esse negócio da área da saúde. E vai depender muito do negócio, vai ter negócios que vão ter jornadas mais longas, outras jornadas mais curtas. O que importa é que realmente seja cuidado em toda essa experiência para que essa jornada ela seja o mais fluida e mais acessível possível para que também aconteça do paciente fidelizar, que é esse o grande objetivo sempre. Com certeza. E tu falaste antes de uma palavra-chave, né? Negócio em saúde. E quando foi que tu percebeu que essa experiência do paciente, essa jornada, poderia ser muito mais do que só a pessoa se sentir bem, um atendimento humanizado ou sorrisos do paciente, né? Quando foi que tu percebeu e quando foi que surgiu a 981? Conta um pouquinho da tua história. Com certeza. Foi, na verdade, um momento que não foi assim, não teve, esse momento. É isso. Às vezes a gente espera muito por aquele momento ideal, aquele momento que tá tudo perfeito. E na vida da gente não é assim. A gente precisa aprender a olhar e aprender a identificar isso. E eu sempre digo que isso muito vem com autoconhecimento, né? Então, em primeiro lugar, eu sempre estive muito presente na área da saúde. E esse estive muito presente, ele não começa na minha jornada profissional, ele começa quando eu era criança, lá atrás. Então, quando eu tinha 1 ano e meio, o meu pai faleceu, a minha família é de caminhoneiros. Meu pai faleceu num acidente de caminhão com um ônibus. E a minha mãe ficou viúva aos 20 anos, eu tinha 1 ano e meio de idade. Eu não lembro dele, eu não consigo ter memórias dele. E a minha referência masculina acabou virando meu avô materno, então. E eu sempre fui muito ligada a esse meu avô materno. E quando eu tinha em torno de 9 anos, o meu avô também caminhoneiro começou com algumas dores estranhas, abdominais, até que foi fazer alguns exames e descobriu que ele já estava com câncer bem avançado na região intestinal. Aquilo ali abalou muito a minha família. A minha família sempre foi uma família muito pequena, então era basicamente a minha avó, a minha mãe, eu e o meu avô. E isso abalou muito, porque sai daquela rotina, a gente começa a viver a doença, viver em ambientes hospitalares, viver em consultórios médicos, viver nesse ambiente da área da saúde. E eu era só uma criança, eu só tinha 9 anos. Então eu lembro como se fosse hoje ele no Hospital Santa Casa, fazendo químio, então passando por esses processos, e eu estava ali, eu estava percebendo tudo aquilo. Mas acima de tudo eu estava vendo as dores que a minha família estava passando por causa daquela situação. Porque isso não abala só o paciente, isso abala a família inteira, né? Bom, acabou que o meu avô veio a falecer também em 98. E isso foi
foi um baque muito grande, foi mais uma morte na minha família, a morte de um homem, e aquilo ali, lá naquele momento eu não percebi muito, né, eu era só uma criança. Depois, quando eu virei adolescente, em algum momento eu fui fazer um trabalho voluntário dentro de uma instituição de saúde da minha cidade, até que chegou o momento em que eu engravidei aos 16 anos de idade. Foi uma gravidez não planejada, então naquele momento eu, mais uma vez, tive que passar por muitas vezes ambientes de saúde novamente. Então eu precisei internar ao longo da minha gestação, eu precisei fazer um acompanhamento muito de perto e, de novo, a saúde estava ali, né? Então, aos 17 anos recém-feitos, eu estava com um bebê no meu colo e aquilo ali me transformou numa jovem muito mais responsável, muito mais madura. Eu fui obrigada a ser madura de uma forma muito diferente das minhas amigas ou das minhas colegas de colégio. Então, aquilo ali fez com que eu visse a vida de uma forma diferente. E nesse momento que eu engravidei, eu estava entrando no último ano do colégio, no ensino médio. E era aquele momento onde está todo mundo pensando, para onde que eu vou quando eu me formar? Eu vou para a federal, o que que eu vou fazer? E eu sempre tive um sonho de ir para uma federal, de sempre fazer farmácia. E quando eu engravidei e muitas coisas mudaram na minha vida, eu também mudei, eu mudei muito. E na hora de decidir depois, o Augusto nasceu, meu filho nasceu, então na hora de decidir pelo vestibular, eu estava ali com aquelas opções, eu sabia que eu queria saúde, mas quando eu vi um curso que se chamava Comunicação Social e Relações Públicas, eu vi, achei muito interessante a ementa dele ali, o conteúdo que era proposto, enfim, e eu resolvi me matricular naquela graduação ali, ao invés de farmácia. E a cada semestre que passava, eu ia me apaixonando mais e mais e mais, e eu descobri que, na verdade, aquilo ali era o que eu gostava. Mas a saúde, ela estava ali no meu coração ainda. Ao longo da minha graduação, eu fui fazendo sempre trabalhos na área da saúde. Eu comecei a trabalhar numa instituição de saúde, que inclusive foi essa instituição que o meu avô faleceu, aonde eu tive o meu filho e eu vivenciei as minhas internações. Enfim, e aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que hoje trabalhar com a experiência do paciente e que estar nesse ambiente, ele não veio por um simples, deve ser legal trabalhar com a área da saúde, vou lá me aventurar. Não, isso estava comigo desde muito jovem. Sempre me incomodava algumas questões, e principalmente essas questões do ser humano, das pessoas olharem para os outros como seres humanos, porque eu já percebia isso lá na época do meu avô. Eu era só uma criança ali, mas depois eu fui olhando cada vez mais, eu fui percebendo inúmeras questões. E aí, hoje estamos aí, né? Eu já trabalho, então, eu tenho a 981. A 981 é uma empresa focada em marketing para a área da saúde e nós somos especializados em experiência do paciente, a primeira empresa especializada em experiência do paciente aqui da região sul do Brasil, onde a gente atua justamente para isso, para que essa incoerência entre o offline e o online, ela exista cada vez menos, mas principalmente que a gente se aproxime cada vez mais, já que estamos tão distantes por causa da tecnologia, né? Já que estamos tão automatizados por tudo em épocas de IA, e o nosso grande propósito é esse, é que o ser humano se escute cada vez mais, se olhe, se aproxime e que isso tudo seja cada vez mais valorizado. Muito bem, felizes de nós que ela não escolheu farmácia, que ela consegue trabalhar na área da saúde, proporcionando outras experiências para nós como profissionais e também para usuários da saúde, né, a nossa população. E olha que interessante, tu falava eu era só uma criança, eu tinha só 9 anos. Mas essa memória dos 9 anos, ela é eterna, pelo que tu tá falando, isso marcou muito a tua vida. Com 9 anos também, se a gente for parar para pensar, uma criança tem condições e capacidade de entender muita coisa. E ao mesmo tempo, quanta sensação de impotência deve ter passado por ti. Muito. Eu fiquei imaginando enquanto estava te ouvindo. E o quanto também se olha para as famílias quando acontece uma morte ou uma situação complexa, pesada, né? Sim. O quanto se olha para o entendimento e o acolhimento de uma criança, né? Vendo do ponto de vista de mãe, do ponto de vista de usuária de saúde e também de profissional, né?
da saúde. Então, olha quantos temas a gente pode desenvolver só com essa questão aqui, né? Exatamente. E nunca é só uma criança. Não. Porque ali está a base de toda a vida, né? Então, a partir deste acontecimento, te despertou um olhar completamente diferente e que com certeza direcionou as tuas escolhas. Sem dúvida, sem dúvida. E nesse meio tempo, né, Fer, assim, aconteceram diversas outras experiências profissionais minhas. E, por incrível que pareça, sempre na área da saúde. Então, eu acabei trabalhando nesse primeiro hospital, depois eu trabalhei em curso de medicina, eu trabalhei em operadora de plano de saúde e ainda, por cima, fui me casar com um profissional da saúde, né? Então, assim, a saúde, ela tá sempre na minha volta. Ela sempre existiu ali. E aí, quando foi o momento de abrir o CNPJ, houveram várias inseguranças, o normal de todo mundo. Mas naquele momento eu pensei, por que não? Por que não tentar, né? Por que não me especializar num nicho? Porque no primeiro momento, não, eu não vou me especializar. Porque eu não vou ter mercado, né? Não vai ter mercado suficiente, como vai ser? E a partir do momento que eu tomei a decisão e que eu realmente fui a fundo nisso, e eu olhei para cada vez mais essa questão da experiência do paciente, um mar de oportunidades se abriu. E é isso que eu incentivo cada vez mais os nossos clientes, os profissionais da saúde que sempre estão comigo ali na minha jornada e que eu estou sempre apoiando a olharem para essas questões de uma forma profunda e não só superficial, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Isso. E como gerir um negócio, né, que é voltado para a experiência? Eu vejo como algo concreto e algo empírico ao mesmo tempo. Como fazer essa união entre a experiência do paciente, o melhor atendimento, o momento ser daqui a pouco propagado e inesquecível e acolhedor e tudo que a gente deseja ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo lembrando que é uma gestão, que tu está falando com uma empresa, com um hospital ou com uma clínica. Como é que unir esses dois universos tão complexos, tão amplos e ao mesmo tempo tão vinculados? É bem complexo, né? A gente, na 981, a gente trabalha com a metodologia sob 3 grandes pilares, porque a gente entende que nenhum desses pontos existe se não existir o outro. Então, primeira questão é a experiência do paciente, mas a gente trabalha primeiro sobre a ótica também da gestão das clínicas, consultórios, ambientes de saúde e também do marketing. A gente entende que esses 3 pontos, a experiência, a gestão e o marketing em si, eles se retroalimentam e um vai apoiando o outro dentro dessa parte. Um não existe sem o outro, a gente precisa pensar isso. Mas o primeiro ponto sempre é, o profissional da saúde precisa ter a consciência de que sim, ele tem um negócio. Mesmo que às vezes seja apenas ele num consultório, apenas ele e sua secretária, ou ele atendendo em outra clínica, indiferente. Ele já tem uma marca pessoal, ele já precisa olhar para isso. E a partir disso, quando a gente fala dentro desse ponto, experiência do paciente, tem metodologia, né? Não é algo só subjetivo, ou não é algo simplesmente, eu vou praticar, então é empatia, ou a minha secretária tem que ser simpática, ou ainda a louça, ter uma louça Tânia Bulhões, o cafezinho, o cheirinho, é muito além disso. Experiência do paciente é olhar para pontos que muitas vezes ficam escondidos embaixo do tapete e que por diversos anos ficaram escondidos embaixo do tapete, eu diria. E a gente está cada vez mais dando luz a esse assunto. Eu digo a gente porque hoje eu faço parte da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e a gente tem dentro da sociedade congressos, estudos, onde a gente está sempre olhando para isso. E estando lá com essa rede, essa comunidade, a gente percebe que ainda assim é um assunto que está incipiente no nosso país, visto que ele é um assunto novo. Ele veio para o Brasil no início dos anos 2000, mas a gente ainda tem um mar de oportunidades, a gente ainda tem muitas possibilidades para trabalhar, visto que as instituições de saúde elas ainda estão engatinhando nesse tema. Claro que grandes instituições a nível Brasil, elas já estão em níveis mais avançados, já estão certificadas, acreditadas, enfim, mas a gente ainda tem um grande volume de instituições, e aí eu estou falando não só de hospitais, eu estou falando de clínicas, de consultórios, muitas oportunidades relacionadas a isso, que ainda estão começando a ver
ou que ainda nem entendem de verdade qual é o potencial e qual é a importância da experiência do paciente, sabe? Então, mas acima de tudo, existe uma metodologia. Né? Quando tu falaste, é muito empírico ou é muito subjetivo. Não, tem passos para a gente fazer isso e esses passos que as empresas elas precisam olhar de verdade para conseguir aplicar isso no seu dia a dia, na rotina do seu negócio. Claro, e quando eu falei empírico, eu quis justamente provocar, porque é uma coisa que as pessoas pensam que é empírico, elas pensam, é achismo, a Ingrid acha que é assim que se faz. Não, a Ingrid está baseada, a Ingrid tem acreditação para fazer o trabalho que ela faz de excelência e que é lindo, é maravilhoso. Aliás, convido todos para conhecerem o trabalho que ela faz, porque realmente ela transforma ambientes, a experiência do paciente e o próprio ambiente de trabalho dos profissionais, né, como realmente um lugar melhor, com propósito, e que nada melhor tu acordar todos os dias de manhã se sentindo bem e dizendo, hoje eu vou conseguir de novo fazer mais um dia maravilhoso, vou poder ajudar pessoas, vou poder promover coisas e situações. Então, maravilhoso isso. Porque afinal de contas, vocês como profissionais da saúde, né, eu não sou uma profissional, mas eu sempre digo, tô sempre nesse ambiente, mas quando vocês escolheram lá atrás, né, essa graduação, esse propósito, ele tinha uma questão interna de um porquê, né? Não é só para ganhar dinheiro, não é só para ir lá e trabalhar e fazer todos os dias a mesma coisa. É para além, é para ajudar os outros, é para servir o próximo. E muitas vezes eu vejo que os profissionais da saúde acabam com a rotina tão insana do dia a dia, esquecendo muito desse porquê começou com tudo isso. E é isso que a gente bate tanto, assim, de lembrar dia após dia, e porque é isso que faz o coração vibrar. Né? É isso que faz a gente se levantar todo dia, que nem tu disse. Eu vou lá, eu vou ajudar alguém, eu vou conseguir, com o meu trabalho, mudar a vida de alguém. Exato. E já me perguntaram também em relação à monotonia de todos os dias no consultório, se não é chato. Cada hora do meu dia tem um paciente novo na minha frente. É um universo novo, encantador e completamente diferente do que acabou de sair do consultório e do que vai entrar na hora seguinte, né? Então, são universos diferentes a cada momento no consultório. Não tem como ser monótono. Cada paciente é único. Cada paciente traz a sua história, os seus questionamentos e as suas necessidades. E é por isso que é tão encantador, pelo menos eu sou apaixonada pelo que eu faço, é tão encantador trabalhar com saúde pelo universo que cada paciente traz para o consultório. Exato, e quando a gente aprende a ter esse olhar, né, a desenvolver esse olhar por cada pessoa que está ali na tua frente, é isso que faz tudo ser mais motivador ainda, porque tu tem a oportunidade de ajudar aquela pessoa em inúmeras questões. A gente só não está aberto muitas vezes a isso, e a experiência do paciente nos mostra isso. E qual é o principal ponto? O principal ponto é escutar, é desenvolver essa escutativa, né, Fer? Que a gente sabe que ela está cada vez mais distante da gente. No momento que a gente escuta o áudio no WhatsApp em 2x, né, a gente não tem como escutar o outro de verdade sem querer apurar. A emoção, ela não é percebida, né? Não quando é percebida. Põe um e-mail ou dois não é percebida. Acelerado. É uma pena. Então, sempre que vocês, até uma alerta, né? Sempre que vocês precisarem ouvir uma notícia, uma mensagem, né? Vamos ouvir como ela realmente veio, na voz normal da pessoa, sem, né? sem acelerar, porque ali está a emoção da pessoa quando ela transpassou a informação. Só isso, né? Mas tu falando em querer ajudar, em propósito, em sempre ouvir, me remeteu agora até ao CareDress, exatamente, não estava na pauta a gente falar isso, mas tantos anos que eu venho escutando insatisfações e queixas de pacientes que usam drenos ou que usam algum tipo de bolsa coletora. Poxa vida, minha vida ficou tão limitada depois que eu tive que usar por esse período os drenos, eu não conseguia sair de casa, eu não me sentia à vontade, eu tinha vergonha, né? Ou eu tenho, se a pessoa está fazendo uso. E indignada com tudo isso, eu me coloco sempre no lugar do paciente, eu me senti na obrigação praticamente de fazer algo por esses pacientes. E então foi por isso que surgiu o CareDress,
não é da minha área, eu não entendo de moda, mas eu fiquei tão tocada com essa situação dos pacientes que eu me senti realmente não vou dizer na obrigação, porque isso foi uma ideia minha, mas que eu tinha que fazer alguma coisa. Então foi por isso que eu criei essa empresa que faz as soluções têxteis, como a gente diz, né? As peças, as vestimentas que realmente elas dignificam, elas socializam, elas fazem aquele momento ficar mais discreto e principalmente por dar segurança ao paciente que está fazendo uso desses dispositivos, porque é muito fácil dar problema, é muito fácil dar acidente para quem está fazendo uso de dreno, mesmo dentro de casa. É muito fácil pisar em cima, derrubar, alguém chutar, desconectar, né? Então, foi por isso que eu fiz uma vestimenta onde esses compartimentos ficassem discretos, de uma forma que não acontecesse acidente nem outras pessoas pudessem visualizar. Então a gente está começando a perceber agora que as pessoas estão conseguindo sair das suas casas, saírem do hospital com mais dignidade, olha só, irem a eventos sociais, irem ao mercado, farmácia, coisas tão simples do dia a dia que não eram feitas por vergonha, né? Então é lindo. Exato, sabe, Fer, mas isso só aconteceu, tu só conseguiu criar essa iniciativa, né, ter essa iniciativa, porque tu escutou os pacientes. Então ali, no teu dia a dia, no teu trabalho, tu tem muito esse olhar para escutar o paciente. Então, ver quais são as dores deles, entender essa realidade, o quanto isso impacta na vida social deles, né? Tem uma frase que, inclusive, eu estava agora recentemente no Congresso Internacional de Experiência do Paciente, e que foi falado muito por diversos palestrantes, que é: nada sobre nós sem nós. E essa frase, ela impacta muito quando a gente consegue olhar e entender o porquê que ela existe. Ela vem muito dessa questão da cocriação. E ela vem muito dessa parte do olhar para o paciente e não tentar entender a mente do paciente com a tua mente, mas de escutar o paciente no que importa para ele realmente. Então, com certeza, essa solução que tu trouxe hoje, que nada mais é do que uma grande inovação de algo que pode ser considerado por muitos uma inovação, algo simples, mas que ajuda muito nesse momento desses pacientes, foi porque tu escutou eles e porque tu construiu com eles isso, e não sem eles. Então essa frase, o nada sobre nós sem nós, com certeza foi muito aplicada aí por essa tua solução, sem dúvidas nenhuma. Legal. Obrigada por trazer isso. Eu fiz algumas perguntas um pouco mais extensas, elaboradas, por exigir respostas elaboradas também. Então, quando a gente fala que o paciente também é um cliente, existe o risco de transformar a saúde em uma relação puramente comercial? Como encontrar o equilíbrio entre a experiência e sustentabilidade do negócio e a ética profissional? Temos vários pontos, várias camadas aí nessa resposta, né? Mas o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro é que se fala muito entre experiência do cliente e experiência do paciente, e nós precisamos entender que não é a mesma coisa. Experiência do cliente não é igual à experiência do paciente. Ah, Ingrid, mas por quê? Pelo simples fato que a gente está trabalhando com uma vida, quando a gente fala de experiência do paciente. A gente está olhando para a pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem medo, que tem picos de ansiedade e que é uma pessoa que está num ambiente e que está numa situação completamente vulnerável. Quando a gente está com uma doença, quando a gente está num ambiente de saúde, seja ele hospitalar, seja ele numa clínica, a gente está emocionalmente instável. Então a gente não está naquele melhor momento, a gente não está muitas vezes com a nossa capacidade de raciocínio plenamente ali a todo vapor. Então a gente precisa entender, o primeiro ponto é esse. E quando a gente está envolvendo a vida de uma paciente, a vida de um paciente, de uma pessoa, a gente precisa entender isso. E aí o porquê que é diferente? Porque a gente tem essas situações dentro do paciente e do cliente, quando é cliente só, não tem a vida envolvendo, a saúde, né? E quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando dessa área assistencial, desse cuidado da vida do paciente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração
quando é a experiência de um paciente e não de um cliente, né? E além disso, quando tu fala, né, dessa questão do virar uma relação puramente comercial, gente, é uma linha muito tênue isso, para a gente poder considerar e para a gente poder também discutir sobre, né, Fer? Porque o que acontece? É óbvio que é uma grande utopia a gente falar de experiência do paciente, mas está tão distante. Por isso que a gente precisa começar no nosso universo, ao nosso redor, naquilo que a gente tem controle sobre. Então, por isso que é um grande trabalho, eu sempre digo como se fosse uma evangelização, porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de uma instituição grande, por exemplo, essa experiência do paciente, essa cultura de experiência do paciente, ela precisa vir de cima para baixo, ela precisa ser top-down, como chamamos da metodologia, né? Então, precisa ser da alta direção, da alta liderança, ser tomada essa decisão para, consequentemente, todos os setores e todas as áreas dessa instituição, seja um hospital, uma clínica, enfim, comece a trabalhar olhando para isso, né? Então, desenvolvendo essa metodologia e trabalhando para que as pessoas dessa instituição consigam promover a melhor experiência, porque afinal de contas são elas, os colaboradores, os funcionários das instituições que vão entregar a melhor experiência do paciente, sim. A gente não adianta só, eu tenho que entregar uma melhor experiência. Mas como que eu vou entregar uma melhor experiência se o meu colaborador, aquela pessoa que está ali no dia a dia, passando por aquilo e olhando no olho do paciente, não está feliz, não está num ambiente que ele goste? Então, sim, isso precisa ser olhado. Ainda mais em momentos de burnout, de saúde mental, de NR1. Cada vez mais a gente precisa olhar para esses ambientes da saúde. Esses ambientes, eles precisam ter a segurança psicológica, que é algo tão falado hoje no meio da experiência do paciente, mas que ainda é algo que a gente sabe que os números estão cada vez maiores quando se fala de profissionais com problemas mentais, sendo dispensados com atestados, não estão trabalhando por questões mentais. E isso, então, é um número que alarma e é algo que a gente precisa olhar com muita atenção, sim. Sim, eu até quando tu começou a falar, eu pensei, será que ela começa por alguns segmentos específicos? Não, tu já disse, é de cima para baixo, né? Precisa vir da alta gestão. Isso, precisa mudar a cultura da empresa, né? Então, como tu disseste, de cima para baixo, para que toda a empresa tenha o novo entendimento que a partir de agora a cultura é essa. Exatamente, e a gente sabe, Fer, cultura é algo que demora anos para ser mudada. Não se muda uma cultura... É um processo. Exatamente. Não se muda uma cultura de uma instituição que muitas que existem hoje aqui na nossa região e que existem... São de gerações, são né? de gerações, são centenárias muitas vezes. Como que eu vou mudar algo que foi construído há anos assim? Não é. Então precisa existir muito essa cooperação e essa cooperação precisa vir de cima para baixo, precisa vir dessa alta liderança para que, consequentemente, todas as pessoas que estejam vivendo naquele ambiente consigam enxergar aquilo e quem não está de acordo já não vai mais fazer sentido e está tudo certo, ela não vai continuar naquele ambiente. Mas para aquelas pessoas que têm aquele propósito, que enxergam isso como valor realmente, porque cada vez mais é isso, a gente precisa enxergar isso como valor. Aí sim vai fazer sentido e aí a coisa vai começar a andar de uma forma diferente. O cliente escolhe, compra e pode simplesmente trocar de fornecedor, né? Falando fornecedor. Sim, cliente. Exato. Mas o paciente muitas vezes chega vulnerável, com medo e dependendo de uma decisão técnica. Como essa assimetria muda a responsabilidade de quem oferece o serviço de saúde? Muda muito. Olhar por essa ótica, olhar pela ótica da experiência do paciente, vai guiar e nortear todas as decisões que essa alta liderança vai precisar ter. Então, não adianta mais tomar uma decisão, porque sempre foi assim, então vai ser assim. A síndrome da Gabriela ali, né, que a gente fala. Não, a gente precisa nortear agora essa decisão sob a ótica do paciente. Mas o que o paciente, o que fica melhor para o paciente nessa situação? A gente precisa entender que quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando sobre 3 grandes pontos. A gente está falando de pessoas, de ambiente e de processos. Então a gente não consegue fazer uma experiência do paciente se a gente não está olhando para esses 3 pontos. Aqui é o ponto inicial, Fer. Ambiente.
é aquilo que nos rodeia. Esse ambiente, ele é preparado para proporcionar uma melhor experiência? E aí vai entrar, sim, a questão do cafezinho em algumas clínicas, né? Ou essa questão ele foi preparado pensando no paciente, a questão de acessibilidade. Gente, acessibilidade não é só rampa. A acessibilidade é muito além disso, de olhar para questões que são importantes para o paciente naquela situação que ele se encontra. Falamos de ambiente. Agora a gente precisa falar de processos. Os processos, eles estão adequados para que a jornada do paciente seja o mais fluida possível, seja o mais acessível possível, porque quando a gente está falando em experiência do paciente, a gente também está falando em acesso. A pessoa precisa acessar de uma forma facilitada, porque se tem algum obstáculo que tranca, aquilo não vai ser bom para ele. Ou ele vai buscar uma outra opção, ou ele vai ficar infeliz, vai gerar sentimentos ruins nele nessa jornada. E aí, por último, mas não menos importante, eu diria que é o ponto mais importante, as pessoas. As pessoas que fazem a entrega dessa experiência. São as pessoas, então é a pessoa no papel da Fernanda, a pessoa no papel da Ingrid, da Maria, da Joana. Cada pessoa importa e cada pessoa está vestindo aquela camisa, aquela camiseta daquele hospital, daquela instituição. E é ela que vai entregar e ela que vai mostrar para o paciente, ó, aqui tu pode confiar. Mas é através da comunicação dela. E eu acho que aqui a gente entra um ponto bem importante, a questão da comunicação. Muito, demais. Inclusive, falando de comunicação, a gente pode traduzir no médico que não dá o seu telefone. Olha a angústia que isso gera quando faz uma cirurgia. Ele vai perguntar para quem se aconteceu uma coisa, uma intercorrência, né? A gente pode falar de acessibilidade até de uma vestimenta, como o Care Dress nós falamos antes. Exatamente. Né? De poder ter acesso a lugares, acesso a situações, vestindo uma peça confortável, elegante e discreta, que proporciona segurança, a ambientes em que o paciente tem que ir, ele tem que ir ao médico, ele tem que ir à fisioterapia, né? E antes também tu falaste da síndrome da Gabriela e me remeteu a situações em que eu, como profissional, aconteceu comigo. Onde eu não tinha acesso a colegas, a outros colegas desses profissionais de saúde, colegas, no caso, médicos, né? Em que não aceitavam saber sobre novas técnicas, novas oportunidades de tratamento para beneficiar os seus próprios pacientes, porque estavam acostumados a sempre fiz assim, sempre foi assim, nunca precisei de nutricionista, nunca precisei de fisioterapeuta, nunca precisei de educador físico, então só a cirurgia basta. É bem complexo. Será? Bem complexo, né? Isso. Então é complexo, então eu acho que assim, se as pessoas, quando elas perceberem que o universo, ele é muito, as coisas acontecem de uma forma muito melhor quando outros profissionais também assistem o seu paciente, tudo flui muito melhor, né? O paciente vai ser assistido e a sua saúde vai ser gerenciada por mais de um profissional. Isso é tão bom. Exato. Né? Sabe que foi falado, inclusive, nesse último congresso que eu tava lá, sobre... Teve até um slide que eu fiz um story e postei no meu Instagram, que dizia assim, a arrogância do conhecimento. E como isso é forte. Nossa. Quanto mais, foi falado muito sobre isso, discutido muito, e entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, então a gente tinha toda a comunidade da área da saúde lá discutindo sobre isso. E o quanto foi falado de que essa questão de quanto mais a pessoa conhece, mais às vezes ela vai ficando arrogante a ponto de não, mas isso aí isso aí não existe, ou isso não é assim, da forma como eu penso, e não se abre para essas possibilidades. Essa questão da humildade, dessa abertura para aprender sempre, por mais que tenha sido um congresso de experiência do paciente, isso está dentro da experiência do paciente também, porque isso faz com que tu consiga enxergar novos pontos de vista e não só os teus, porque o olhar para o paciente nada mais é do que enxergar outros pontos de vista. Enxergar uma cultura diferente da tua, uma pessoa que teve uma educação completamente diferente da tua, em outros âmbitos de vida, em outros países muitas vezes, e dependendo da solução que tu tá precisando buscar ali e ajustar, ajudar aquele paciente, tu vai precisar olhar
para isso sempre. Porque aquela necessidade que aquele paciente tem de tudo, ele está carregando um monte de coisa. Ele está carregando as experiências de vida dele, ele está carregando a família dele junto, ele está carregando o olhar dele. Essas emoções e sentimentos, elas estão sempre ali, a gente não consegue dissociar. Com certeza. Então, continuando as perguntas aqui. O paciente mudou e a saúde precisa mudar junto, vai de acordo com o que a gente estava falando até agora. Hoje um paciente pesquisa, compra, escolhe a clínica, escolhe o hospital, escolhe até as tecnologias e experiências. O paciente ficou realmente mais exigente ou simplesmente passou a ter mais consciência do que o mercado está oferecendo? A gente vive na área da experiência, a gente não tem como hoje dizer que não vivemos, que tudo hoje é experiência. Então, quando a gente está buscando um restaurante, quando a gente está numa outra cidade, quando a gente está buscando um novo serviço, a gente vai olhar as avaliações, a gente vai buscar saber a reputação daquele ambiente mesmo antes de estarmos lá. Então hoje quando a gente busca um serviço de saúde, a gente vai procurar saber informações. O famoso boca a boca, ele não deixou de existir, ele está só potencializado por todos os canais que a gente tem hoje, todas as informações que estão na nossa mão, né? Dentro disso, a tua pergunta é se esse paciente ele está mais exigente realmente. Esse paciente ele está percebendo que ele precisa, que aquele modus operandi de lá atrás, hoje em dia não é mais assim. Ele tem um mundo de possibilidades, ou seja, ele tem diversos profissionais que ele pode escolher, ele tem diversas instituições, muitas vezes, que ele pode escolher. E se ele não se atentar para essas questões de reputação, ele pode estar perdendo dinheiro, perdendo tempo e principalmente o problema dele não sendo solucionado. E aí eu te conto uma coisa, a gente hoje em abril desse ano, em abril de 2026, aqui no Brasil foi aprovado o Estatuto do Paciente, onde nesse estatuto cada vez mais o paciente ele tem voz ativa, então ele tem poder nessa decisão. E o nosso sistema de saúde não está preparado para escutar esse paciente. Não está preparado para dar voz a esse paciente, para dividir essas questões. A gente vai ter, obviamente, níveis de ativação do paciente, então vai ter aquele paciente muito ativado, ou seja, aquele paciente que tem o conhecimento do problema dele, da questão de saúde dele, da doença, da patologia, enfim. Aquele paciente, aquele familiar que estuda muito, que ele tem aquele perfil, né, de buscar informações, de estar muito atento a tudo, de saber dados, estudos. E em contrapartida, a gente tem aquele paciente que, doutor, é contigo, tu que toma a decisão, é tu que escolhe por mim. Então a gente vai ter níveis de ativação. E o profissional da saúde precisa estar atento e precisa saber lidar com isso. Porque lidar com o paciente nível de ativação 1, onde o paciente não tem essa voz ativa, ele não estuda sobre, acontece de uma forma. E tu lidar com um paciente que estuda, que busca, é muito mais desafiador para o profissional da saúde, a gente sabe disso. Exige estudos constantes, exige aperfeiçoamento de técnicas de comunicação, mas em contrapartida é muito mais poderoso porque efetivamente pode ajudar muito mais nesse tratamento dele, nesse desfecho dele. E aí, quando a gente rotula, que a gente sabe que existe muito por aí, o profissional da saúde rotular o paciente como um paciente difícil, nada mais é do que aquele paciente que às vezes sabe mais sobre o seu tratamento e que o profissional da saúde não sabe lidar, na verdade, com isso. Acredito que muito isso já venha também desde a parte da formação, né, dos profissionais da saúde, né? A gente precisa também olhar já para essa, para a formação, para o campo acadêmico também, né? E falando das instituições de saúde, né, o que você acha que elas ainda não entenderam em relação ao comportamento contemporâneo? O que ainda falta? Ainda falta consciência de muitos pontos. Ainda falta consciência das instituições de que a experiência do paciente ela não é só para acreditação, ela não é só para certificações. E aqui eu posso estar falando algo polêmico, tá? Mas a verdade nua e crua é essa. As instituições elas precisam olhar para a experiência do paciente como algo inerente dos dias atuais, como algo que não tem como voltar atrás mais. Isso está posto, a gente vive nessa era. Então, ou tu olha para isso de verdade, a fundo, genuinamente, ou tu vai ficar para trás. Não tem mais opção nos dias de hoje.
E puxando o gancho para essa resposta, na sua visão, qual é o maior erro que os gestores cometem quando tentam melhorar a experiência do paciente sem ter a formação adequada? Assim, no achismo. É muito comum ver várias situações dessas, tá? E eu vejo nitidamente as situações no sentido de as instituições começam a aplicar ações pontuais de humanização. Sabe aquela ação de levar o pet para o paciente internado, de buscar interações, ou do paciente da UTI ir para a rua, pegar um sol? Questões pontuais, ações de humanização. E, gente, não pensem que eu estou menosprezando isso por estar falando, isso não importa. Isso importa muito. Isso ajuda muitos pacientes. Mas a questão não são essas ações pontuais quando a gente está falando de experiência do paciente, porque isso não vai mudar a cultura do ambiente. A gente, quando está falando em experiência do paciente, o que a gente precisa enxergar e precisa que esses gestores enxerguem é a importância de olhar isso como algo institucionalizado, né? Teve até algo muito recente também. Eu participei de um workshop sobre questões de doenças raras, esse olhar sobre isso da experiência do paciente, né? E eu fiz um questionamento para o professor, que era um médico paliativista, e eu trouxe uma situação que, inclusive, de uma paciente que foi minha entrevistada no meu podcast, no 981cast, acabei não falando, eu tenho um podcast também, e ela trouxe uma situação que a filha dela tem alergia ao látex, e o quanto isso importa, e o quanto isso é a vida da criança que está em jogo, tá? E o quanto ela sofre com isso nas instituições, onde ela vai falando para todos os atendentes, enfermeiro, técnico, atendente de recepção, e isso não é uma informação que vai se perpassando, é algo que ela precisa repetir, e muitas vezes os profissionais ignoram ou ainda chacotam dela, como se isso fosse algo banal, e eles não entendem da importância disso. E eu fiz esse questionamento para os professores nesse workshop, então, de como que, né, isso acontece de uma forma mais profunda. E ele disse, Ingrid, já está na tua resposta, já está na tua pergunta. É algo que precisa ser institucionalizado. Foi algo que eu trouxe aqui antes, né? Então a instituição precisa olhar para isso de uma forma que todos olhem, não só alguns. Então isso precisa virar processos, isso precisa estar num ambiente adequado e com as pessoas treinadas, considerando esses 3 pontos da experiência do paciente que eu trouxe anteriormente. Sim, inclusive, tu deu um exemplo lá da ponta. Outro exemplo sobre, no outro lado da história, o simples posicionamento do paciente no leito durante uma cirurgia de muitas horas. Podem acontecer tantas coisas, né, que se tu não monitorar o posicionamento do paciente para uma grande cirurgia, né, podem acontecer intercorrências. E isso tem que ter supervisão, isso tem que ser regra, né? Isso tem que estar institucionalizado, como tu falaste, né? Então, realmente, precisamos revisar tudo. Não é só dizer, mais um protocolo. Não é. Porque o paciente sair não sentindo nada de uma cirurgia, assim, não sentiu uma dor, não sentiu... Isso é tão maravilhoso, né? Não acontecer nenhuma intercorrência por falta de cuidado no posicionamento do paciente, isso já é uma grande coisa, né? Então, muito, muito bom. Outra pergunta para ti, Ingrid, e obviamente para todo mundo ficar sabendo também um pouquinho mais do teu trabalho bacana. E outra pergunta para ti, Ingrid, para todo mundo ficar atento. Quanto ao atendimento aparentemente pequeno, uma resposta, uma informação, né, algo na recepção, o que pode determinar se isso será uma experiência do paciente ou se ele vai aderir ou não ao que está por vir. A experiência do paciente começa muito antes, já estou fazendo 2 perguntas junto, né? Nossa, é incrível, eu acho que é um exemplo muito bom que tu trouxe, Fer, justamente para a gente conseguir cada vez mais tangibilizar isso para as pessoas que estão nos escutando. Porque quando a gente fala de experiência do paciente, às vezes parece muito subjetivo, né? Então, quando a gente vai na prática, é muito melhor que isso fique mais claro na mente das pessoas. E sim, quando a gente fala dessa questão de uma simples mensagem no WhatsApp ou uma orientação, a partir dali, daquele momento, a gente já está mostrando para o paciente que está recebendo essa informação
atenção, o quanto eu estou preocupada ou não com isso. E aí a gente tem sinais, né? Pequenos sinais na comunicação desse profissional da saúde ou dessa secretária que está ali atuando, onde vai nos dizer se aquele atendimento ele é acolhedor, se ele não é acolhedor, pela forma como está escrita essa mensagem, de que forma a secretária, no caso, né, respondeu. Ela respondeu de uma forma ríspida ou não? Ela teve cuidado de chamar o paciente pelo nome? Ela teve cuidado com a pontuação, com a gramática? Ah, ela está usando uma IA, ok, a gente tem muitas polêmicas sobre isso, né, de mensagens de automação, de atendimento automatizado na área da saúde. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu sempre digo que a gente precisa priorizar sempre o humano, porque afinal de contas, às vezes as pessoas estão cada vez mais repelindo isso, essa tecnologia, e naturalmente faz com que ela busque uma outra opção se ela não for atendida rapidamente da forma como ela espera. Então a gente entender e olhar para isso, entendendo que aquele paciente tem uma necessidade, aquele paciente tem uma linguagem, a gente precisa adaptar a nossa linguagem para a necessidade dele, para que ele entenda o que eu estou falando, é um grande ponto e é um fator decisivo para a pessoa continuar ou não nessa jornada. Porque nos dias atuais, a gente está cada vez mais ansioso, já que estamos escutando o áudio no 2x no WhatsApp. E com isso, a gente quer que tenha agilidade. A gente quer que a gente mandou uma mensagem para o médico, para a secretária lá, para a físio, quero marcar o meu atendimento, eu quero em 5 minutos no máximo ser respondido. Porque se eu não for respondida, vai ter outra pessoa que eu vou buscar esse atendimento. Então eu vou buscar uma outra opção, porque nesse momento eu estou olhando as opções. E como que eu estou fazendo para atender rapidamente e atender da forma mais acolhedora esse paciente? Ali já está me dando indícios do quão efetivo ou não já está sendo a minha experiência do paciente desde que o atendimento está começando, né? Sabe que esses tempos atrás aconteceu comigo. Uma paciente no meio, uma possível paciente, né, uma pessoa que eu não conhecia, entrou em contato através do meu WhatsApp no meio da manhã, enquanto eu estava trabalhando, estava atendendo outras pacientes. E eu demorei o atendimento inteiro para responder, ou seja, em torno de 1 hora. Ela já não quis mais, já buscou outra paciente. Outra profissional, desculpa. E uma coisa que eu gosto de priorizar é o paciente. No momento que eu tô atendendo o meu paciente é o meu universo. Eu não olho pro telefone, eu não olho pro computador, nada. Porque isso faz toda a diferença. A minha atenção está 100% voltada ao meu paciente. Então, quando este atendimento terminar, bom, aí eu vou tomar minha água, que isso é uma coisa que eu protocolei para mim, entre um atendimento e outro eu tenho que tomar água, porque eu me dava conta que eu só ia tomar água lá no final do dia. Meu Deus. Então, agora, eu dou uma olhadinha no telefone, tem alguma urgência, eu respondo a urgência. Os outros eu vou responder na hora do meio-dia ou no final do dia. Então, assim, as pessoas também têm que entender que se elas querem ser a prioridade no atendimento, elas também têm que entender que o profissional também pode estar atendendo outro paciente naquele momento. E não dá para exigir 5 minutos de espera, né? E por isso a gente precisa comunicar. Daqui a pouco algo que possa te ajudar é alguma mensagem automática te dizendo assim, olha, eu tô atendendo no momento, hoje eu me dedico exclusivamente a isso, né? Então, assim, talvez eu demore um pouquinho nessa resposta, mas ajuda isso nesse caminho, para o paciente já acalmar ali e depois ele esperar o teu retorno. Sabe? Daqui a pouco isso também pode contribuir. Isso mesmo. E falando de pós-operatório e o trabalho de gestão e excelência no atendimento do paciente, de experiência do paciente. Quando pensamos em um paciente que irá passar por uma cirurgia, muitas vezes o foco está no resultado. E quando não há orientações ou foco no pós-operatório, a tendência é que aconteçam alguns desastres na experiência do paciente. Desafios. Isso é comum? É bem comum, bem comum. Porque como tu falaste, o foco geralmente fica nesse resultado, né, Fer? O foco geralmente fica naquele até o momento do procedimento. O momento da cirurgia e tal.
Mas a jornada, ela não se acaba ali, né? Então, a jornada desse paciente cirúrgico, ela é uma jornada que ela vai desde o momento das consultas ali, até o momento de tomar a decisão de fazer cirurgia, e ela vai perpassando tudo isso. O momento da cirurgia, ele é um ponto de contato entre toda essa jornada, e até depois a sua recuperação, esse seu pós-cirúrgico. A gente tem uma ferramenta que nos ajuda muito a olhar para todos esses pontos de contato, que se chama mapeamento da jornada do paciente. E nada mais é do que essa ferramenta do que olhar todos esses pontos. Então é muito interessante para o médico, para o profissional da saúde que está nessa jornada ali, que está oferecendo essa experiência ao paciente, de olhar para isso e de perceber o quanto eu posso melhorar a jornada para o meu paciente. E nesse momento que a gente executa essa ferramenta, muitas questões vêm à tona, viu, Fer? Muitas questões que por vezes nunca são pensadas, porque nunca são paradas para olhar, de fato. E aí, isso que tu trouxe, o momento da cirurgia, que é um pontinho de contato ali, e aí a gente tem todos os pós, daí que o profissional se dá conta, nesse momento. Pô, mas é verdade, então eu poderia estar auxiliando o meu paciente também ali. Como que eu poderia estar auxiliando, né? Ah, tá trazendo mais materiais, ou tá trazendo uma comunicação diferente também. Porque quando a gente fala em comunicação, a comunicação é aquilo que eu tenho a responsabilidade do outro, de saber o que o outro vai entender acerca daquilo que eu tô falando. Comunicação não é só eu falar e deu. Pronto, eu falei, eu fiz a minha parte. Comunicação é eu ter a certeza de que o outro entendeu aquilo que eu falei. Porque existe um abismo entre o que uma pessoa comunica e o que a outra pessoa entende, né? Eu amo esse assunto. Por mim, eu ficaria o dia inteiro falando sobre isso. E é exatamente esse ponto que a maior parte dos profissionais falham. Por quê? Porque quando eles dão ali as orientações pré-cirúrgicas, né? Ah, estamos chegando no momento da cirurgia e tal. Ou até mesmo nesse pós, eles vão perguntar para o paciente: fulano, tu entendeu o que eu falei? E o paciente, na sua inocência ou na sua humildade, vai dizer sim, entendi. Ao sair da porta desse consultório, desse atendimento, o paciente está ali cheio de papéis, cheio de orientações, onde ele já não entende mais nada, onde ele já não sabe mais o que fazer. E tem uma técnica muito boa para isso, que é para verificar, na verdade, o que o paciente entendeu de fato, que é o teachback, que se fala muito no letramento em saúde, né? De fato Fer, de tudo isso que a gente falou, me resume aqui então o que tu entendeu com as tuas palavras, né? Isso. Esse é o melhor exercício, e aí tu vai poder verificar se aquilo tudo que ele falou, ele entendeu de fato da forma como tu orientou ele, ou se tu vai precisar fazer ajustes nessa rota e comunicar de uma forma diferente. Às vezes é 1, 2 minutos a mais que vai demorar nesse atendimento, porque sempre essa é a objeção, né? Ah, mas vai demorar muito o atendimento então. Mas isso vai te poupar de muitas questões de retrabalho. Exatamente. Muitas questões. E eu noto que desde que, eu vou usar o meu exemplo, claro, né? Desde que eu comecei a fazer a consulta pré-operatória fisioterapêutica, vários incidentes que aconteciam comuns praticamente no pós não aconteceram mais. Porque os pacientes estavam melhor orientados, informados, né? E eles estavam numa condição diferente. Porque isso que tu falaste, no que a pessoa, quando vai ter a alta do hospital para ir para casa, tu estás num, eu brinco, é modo zumbi. Exato. O paciente, ele ainda está sob algum efeito de alguma medicação, algum sedativo, o acompanhante está mais abalado emocionalmente, está preocupado, quer ir logo para casa, quer que tudo, né, saia certo. Mas esse é um nível de ansiedade que o entendimento, tanto do paciente quanto de familiares, ele está abalado. Exato. E aí vai dificultar essa comunicação. Exatamente. Então, quando a gente fala, quando o paciente ainda não foi operado, coisas que vão acontecer depois, ele tá mais tranquilo. Quando tu repete na hora da saída da alta, isso eu já ouvi. Eu lembro disso. Eu lembro. Então, o entendimento, a absorção da informação, ela é muito melhor quando tu fala tanto no pré-operatório quanto tu repete no pós. E é sempre melhor falar 2 vezes a informação do que, eu acho que a enfermeira passou, eu acho que fulana passou. Não, prefira falar 2 vezes a mesma coisa para ter a garantia. Exato. E tudo que tu fala mais vezes, tu repete, a informação fixa mais.
né? E tu vai precisar falar, talvez, a mesma informação ao longo 5 do dia vezes. por muitas vezes, né? Mas não importa, para aquele paciente ali, é a vez dele, é o momento dele, e ele precisa entender disso. E nesse momento que tu falou da cirurgia em si, tem a questão das medicações e tudo mais, mas tem o estado emocional, né? E isso afeta muito. Sim. E quando ele tá numa consulta pré, onde ele tem aquela calmaria, onde ele tem um ambiente propício para isso, essa comunicação ela é muito mais facilitada. Isso apoia muito mais esse entendimento, né? Ajuda, auxilia. E também a gente precisa pensar num cenário de possibilidades e falar o óbvio, né? Porque a gente pensa, não, isso jamais, não, isso não vai. Vamos falar o óbvio, e o óbvio precisa ser dito, porque o paciente não tem noção de todas as situações pelas quais ele irá passar. Então, quando a gente passa para ele todas as possibilidades de cenários que ele pode vir a passar, ele fica muito mais tranquilo de estar num ambiente, como é que se diz, não é favorável, num ambiente... Seguro? Seguro, exato. Né? Eu sei que pode acontecer isso, eu sei que pode acontecer isso, eu sei que como eu devo agir, como eu devo ficar. Então, eu acho que informação nunca foi tão importante. A comunicação nunca foi tão importante. A escuta ativa nunca foi tão importante, né? Então, essas coisas, esses fatos, esse podcast que a gente está gravando hoje, tão informativo e tão importante, tanto para as pessoas, os profissionais da saúde, quanto para pacientes e futuros pacientes. Afinal de contas, todos nós somos pacientes, né? Exatamente, todos nós somos. Então, a gente já nasceu, nós éramos pacientinhos. Exato. E a gente foi vivenciando, cada momento da nossa vida exigiu um profissional e um atendimento. Isso aí. E ter essa percepção nunca foi tão importante nos dias atuais. Exato. Eu vejo isso muito. Esses dias eu parei de responder uma IA, porque eu estava tentando marcar uma consulta. Depois da 20ª pergunta da IA, eu não tinha a resposta que eu precisava dar, não estava nas opções A, B, C ou D, né? E eu queria outra alternativa e não tinha. Tá, tudo bem de tu fazer uma IA para facilitar o serviço, mas não fazer a consulta inteira se transformar na IA. Esse é o grande ponto. Consulta. Esse é o grande ponto. Por isso tentar humanizar. Isso. Sempre tentar equalizar essa relação. Ela tá aí para facilitar, mas ela não tá aí para fazer o papel do profissional da saúde. E essa questão que tu trouxe, né, Fer, sobre cada vez mais precisarmos falar sobre esse tema, e não é algo só para o profissional da saúde, eu sempre falo. A experiência do paciente, ela precisa ser entendida pelo paciente, que daqui a pouco não tem nenhum profissional da saúde na sua família, que não conhece nenhum profissional da saúde. O importante é que ele entenda que ele vai vivenciar isso nas instituições que ele estiver que, né, utilizar, o sistema de saúde, ele vai utilizar o sistema de saúde em algum momento da vida dele, seja ele ou seja as pessoas que ele ama. E para isso ele precisa entender que isso existe, ele precisa entender que existe o estatuto do paciente agora, que ele tem poder, né, nessa decisão compartilhada sobre o tratamento de saúde dele, do familiar dele. Então, isso tudo precisa ser falado, as pessoas precisam entender que isso é um tema cada vez mais em alta e que não é um tema da moda, que se ele existe, é porque ele existe por um grande motivo. E que grande motivo é esse? Para a gente cada vez mais se aproximar nessas relações serem mais humanas, não serem robotizadas e que simplesmente a gente queira voltar num ambiente de saúde, né? Se eu fui lá e tive um atendimento com a Fer, o atendimento ele foi tão maravilhoso que por mais que eu estivesse num momento frágil da minha saúde, eu vou querer indicar a Fer para todas as pessoas, porque o acolhimento que ela me deu, a empatia que ela teve comigo, poucos profissionais eu vi, né, terem em outros momentos. Então é isso, experiência do paciente é sobre isso, para que cada vez mais a gente fale e melhore esse sistema de saúde, né? Ele mude, porque ele não foi criado para isso, ele foi criado lá há muitos anos atrás sobre uma ótica, ou outra ótica, uma outra visão, um outro formato. Exato. E o mundo evoluiu. O mundo evoluiu. E nós também. Exato. Né? Precisamos evoluir junto com este mundo. E na sua visão, a experiência do paciente é custo ou investimento? Sou suspeita para falar nisso, né? E como um gestor consegue transformar uma boa experiência em resultado para o seu negócio?
experiência do paciente, sim, com certeza é investimento. Porque tu tá investindo nas pessoas que estão trabalhando contigo. Começa por aí. E como transformar isso em resultado é através das pequenas ações que tu vai fazendo e dessa utilização dessa metodologia. Então, a gente, no momento que a gente começa a olhar para esse desenvolvimento das pessoas, no momento onde a gente começa a olhar para as questões inerentes a essa experiência, melhorar a comunicação, melhorar os fluxos, isso na verdade vai gerar uma eficiência operacional nesse negócio de uma maneira que, se não fosse olhado para isso, ia estar gerando mais custos, ia estar gerando prejuízos muitas vezes, pessoas que às vezes iam estar fazendo trabalhos desnecessários, então isso sim... Ou retrabalhos. Ou retrabalhos, então sim, experiência do paciente gera eficiência operacional e a gente já tem vários números e estudos que nos indicam isso, não é eu que estou falando segundo as vozes da minha mente, não, a gente tem casos, a gente tem cases, inclusive nacionais, que trazem isso nos grandes congressos para nós, de instituições super renomadas aí do nosso país, que trazem esses resultados. Olha, a gente teve aumento aqui, nesses períodos aconteceram tais evoluções, então tá aí, né? Então, investir em experiência do paciente não é só um custo, muitas vezes são pequenos detalhes que tu consegue ajustar e a partir desses pequenos detalhes tu vai gerar ali, né, resultados financeiros também. E a partir disso, naturalmente, vai melhorar essa cultura organizacional, que é esse sempre o grande objetivo, né? Aperfeiçoar essa cultura para que ela tenha a maturidade organizacional de vivenciar uma cultura de cuidado centrado na pessoa. Ótimo. E falando em cases, teria um case para contar para nós de sucesso da 981? Olha, eu poderia citar vários cases. Hoje aqui a gente conversou muito e deu muitos exemplos até, né, Fer, sobre grandes instituições, sobre olhar para, por exemplo, hospitais grandes, mas eu gosto de trazer muito para a realidade que a gente vive, assim. E às vezes nem sempre eu vou estar num ambiente grande, com muitos colaboradores, às vezes é uma clínica menor, e às vezes até pode ser um lugar, uma instituição de saúde, um negócio da saúde, que tenha um profissional e uma secretária. E o case que eu venho trazer hoje é esse, onde a gente tem uma cliente nossa, atual da 981 lá, que fez o processo de mapeamento da jornada, da experiência do paciente conosco, e inclusive foi no início desse ano, é algo super recente, onde naquele momento ela estava se mudando para o consultório atual dela, ou seja, ela estava vivendo uma mudança no negócio dela também, e ela resolveu, eu vou mapear a jornada do meu paciente, a experiência do meu paciente, para já começar nesse local de uma forma mais segura e de uma forma que eu olhe de verdade, verdadeiramente para essa experiência do paciente. Naquele momento ali, ela tinha um número X de consultas particulares por mês, enfim, e hoje, agora no último mês, na nossa última reunião, ela atingiu um recorde, onde ela aumentou mais de 100% aí de consultas. O que eu quero dizer com isso? Onde a gente estava falando antes, né, do lucro, dessa questão de só olhar para isso e tudo mais. Esse resultado ele não vem só no lucro financeiro, esse resultado ele vem através de experiências, de avaliações que ela recebe diariamente no Google Meu Negócio, por exemplo, onde ali os pacientes trazem, nossa, eu fui muito atendido pela secretária tal, né, eu fui muito bem recebido pela profissional, eu me senti num ambiente confortável, e são pequenos ajustes, pequenos detalhes que a gente conseguiu olhar no negócio dela, para que a gente conseguisse aperfeiçoar essa experiência, e ela hoje está crescendo aí de uma forma bem, né, subindo aí uma rampa bem grande dessa montanha para que cada vez mais ela ofereça uma melhor experiência e, consequentemente, o negócio dela também está crescendo. Porque, afinal de contas, é aquilo que eu te disse lá no início. Essa metodologia, ela funciona olhando para essas três vertentes. A gestão, ela precisa estar muito interligada, ou seja, né, eu não vou fazer nada que a alta gestão, porque ali quem é a alta gestão? É a médica. Ela que é a dona, ela que faz a gestão do seu negócio. Eu não vou ter nada disso vai acontecer sem a experiência do paciente e o marketing, porque está tudo trabalhando junto, em conjunto, e um retroalimentando o outro, e assim a gente consegue melhores resultados. Excelente, eu sou fã do teu trabalho, eu sou tua fã também, Querida, e eu estou muito feliz hoje por expor isso para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, Ingrid, foi um prazer te receber aqui nesse teatro lindo da Diamond para falar para todas as pessoas
sobre a importância de levar a sério a experiência do paciente. Muito obrigada e muito sucesso para nós. Eu que agradeço e fico muito feliz de lá há 1 ano e pouco atrás a gente ter se conhecido, né, lá no Gramado Summit, onde a gente teve a oportunidade de juntas fazermos um painel. Também de forma a informar todo mundo sobre a importância da saúde, da experiência do paciente e da inovação dentro da saúde. Dentro desses ambientes da saúde, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje contigo e de poder compartilhar um pouco mais aí com o pessoal sobre esse tema que a gente precisa falar cada vez mais, e obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pelo teu trabalho, que está cada dia mais lindo e mais magnífico, e eu fico realmente muito surpresa com toda a inovação que tu traz sempre aí pro público aqui da região, e não só da região, né? Agora sem fronteiras também com Care Dress. Exatamente, obrigada. Arrasou. Deu certo. Obrigada. Obrigada por vir, por vir. Que delícia, que delícia. Ai, adorei de tomar uma água.